Muito bem, boa noite. Os amigos estão chegando aí para a nossa segunda live aqui do Muito Além dos Videogames. Hoje vai ser uma live especial, bater um papo com o amigo Abinael. E na primeira eu falei sozinho, me apresentei, falei do trabalho. E hoje nós vamos começar esta série de lives conversando com amigos e pessoas que participaram dos livros, que tem algo a ver com este projeto tão especial. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí, cada um. Eu vou convidar o amigo Abinael aqui agora. Tá com ele. Então um abraço aí para São Paulo. Ciano Ricardo Ronister, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. E aí, Abinael? Beleza? Tranquilo? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. E aí? Então... Legal, o Sonic já tá aí atrás, né? Já tá ali, Aqui eu deixei o Alex Kidd, ó, Master System hoje. Não, Alex Kidd. Deixa eu ver aqui. Beleza, hoje nós vamos conversar sobre Master System, sobre Atari, sobre os livros, muito além do videogame. Boa noite a todos aí, os amigos estão chegando. Muito legal ter cada um aí. Fala aí, meu amigo, o vídeo jogador, boa noite. Boa noite, Retro Gaming. Não tá aqui. Tenho certeza que a conversa hoje vai ser bem nostálgica, bem especial. E já há quase um ano que a gente comentou sobre essa live, né, Abinael? Foi. No início da pandemia ali, que tava rolando muita live e tal, pessoal. Só agora que deu certo, mas tá bom. Certo. Muito bem. Eu vou pedir para o Abinael se apresentar, para que vocês conheçam melhor. Ele vai falar um pouquinho quem ele é, da onde ele é, o que ele faz e tal. E contato dele com os games, como é que começou, tá bom? Então, Abinael, fica à vontade aí, pode se apresentar pra gente, por favor. Certo, eu sou catarinense da cidade de Aranaguá, sul do estado de Santa Catarina. Eu atuo na área da saúde, sou músico nos finais de semana também, sou professor de música. E a minha história ali com os games vem ali... Tudo começou por isso aqui, né? Foi por esse jogo aqui, 1988. Enduro. Foi ver aquele carrinho naquela televisão, passando por vários climas, neve, deserto, enfim, aquilo ali me fascinou desde o princípio, né? E tu poder controlar aquele carrinho naquela televisão através de um controle com um botão vermelho grande, para mim aquilo era grande, um controle enorme, e ter aquele feedback, tu mexer naquele controle e tu ver aquele carrinho naquelas direções, né? E passando por obstáculos, aquilo ali fascinaria, acho, qualquer criança na época, né? Que a única brincadeira que nós tínhamos era aquela brincadeira de rua com os primos, com os coleguinhas de creche na época. Então, e aquilo ali acabou reunindo os vizinhos na rua, porque meu irmão e eu, no caso, né, que ganhamos o Atari na época, eram os únicos na rua a ter o videogame. Então, aquilo ali fez laços de amizades até hoje, né? Então, se perdura pelos dias atuais. E acaba aproximando dos anos 80, né? Muita gente que hoje em dia ainda gosta do videogame, dessa época, de relembrar o que aconteceu com nós dois, né? Tu lançou o teu livro. Eu, por um acaso, foi no Facebook, eu acho que eu vi que tu postou ali a venda do livro e o livro, no caso, foi esse aqui, né? Isso, primeiro. E o que me chamou a atenção é o que chama a atenção de qualquer pessoa que vê um livro. Foi o título. O título me chamou a atenção. Então, e daí o valor era um valor, assim, simbólico, né? Por um livro. Eu disse, vou comprar esse livro, ver qual é que é. E eu lembro que já nas primeiras partes ali do livro, os capítulos ali, eu já comecei a me identificar com a tua história, já foi algo automático. Até eu comentei com a minha namorada na época que ela estava em casa, quando eu comecei a ler o livro. Eu falei, nossa, esse livro é muito legal, eu me identifico com o livro. Tem coisas que coincidem, né? Então não foi só eu aqui em Araranguá, Santa Catarina, que vivi a mesma coisa que tu aí para cima do país, sabe? E não foi só nós dois que vivemos coisas parecidas, foram diversas pessoas. E tudo por causa... Por todo o Brasil, né? Parece que as histórias se encaixam, né? São muito semelhantes, né? São muito semelhantes. E tudo devido a um videogame, né? Um aparelho grande, tecnológico, até então, naquela época, ligado numa televisão e que divertia muita gente.
Eu lembro também quando eu conheci o Atari no finalzinho dos anos 80, acho que é mais ou menos a mesma época também que você conheceu o Atari, né? Parecia o futuro, eu via aquele aparelho do lado da televisão, era coisa de filme. Chamou a atenção, parecia algo espacial, assim, né? E depois, quando começa a jogar, esse sentimento mesmo que você falou, aquilo chama a nossa atenção, aí de lá pra cá não para mais, né? A gente vai acompanhando os games, mas sempre tem aquela magia, aquela coisa especial. Mas você falou um pouquinho, e eu ia te perguntar mesmo, como é que você conheceu o livro? Então foi meio por acaso, você viu no Facebook? Foi por um acaso. Tu lançou foi quando? 2018? 19? 2018. 2018. Mas eu... Finalzinho de 2018. Então foi 2019 que eu adquiri, eu acho. Deixa eu ver, tem a data aqui até para só confirmar. Deixa eu ver se eu acho. Tu mandou uma dedicatória aqui, deixa eu ver se eu acho a data. Sim. Foi 6 de maio de 2019 que tu enviou o livro para mim. Foi perto do lançamento. Eu lembro que você entrou em contato, pediu um livro. Daí teve esse feedback, né? E a gente trocou o WhatsApp ali, a gente teve ideia, eu dei o feedback, me identifiquei com o teu livro e tal, a gente conversou. E daí eu vi que tu teve um interesse na minha história. Daí tu perguntou, como é que foi, tu, né? Tu joga Master System, tu gosta, né? Daí não sei o que passou na tua cabeça naquele momento que a gente conversou algumas vezes ali. E daí aí eu já lembro bem, lembro que você entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falou quanto gostou do livro, né? Quanto marcou para você e reviveu as suas memórias, suas lembranças com os games. E aí você compartilhou a sua história comigo. Eu acho que por áudio, você mandou o áudio, contando um pouco a sua história. E me chamou bastante atenção, fiquei bem emocionado. Lembro de ter compartilhado com a minha esposa na época. Olha a história aqui desse leitor, né? E ao mesmo tempo que você mandou a sua história, outros leitores estavam enviando também. Pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Aconteceu algo parecido comigo, algo assim na minha infância. E eles foram compartilhando. E aí eu tive a ideia de juntar algumas dessas histórias e lançar uma segunda edição do livro, acrescentando essas histórias no final. Só que o negócio cresceu tanto, aí eu decidi, não, vou lançar um livro novo. Vou juntar as histórias dos amigos e lançar um livro novo. E naqueles dias, não sei porque, estava muito em contato com o Master System. Inclusive a sua história falava muito do Master System. Sim. E aí eu rascunhei uma capa, né, que se tornou o segundo livro. Fiquei com a capa que homenageia o Master System. E a sua história veio nela, né? Exato. Então, nos conta um pouco da sua história aí, que está no livro, Abinael, por favor, se puder, conta aí pro pessoal um pouquinho da sua história. O meu contato com o Master System foi por um acaso, na verdade eu não conhecia o console na época, né? Naquela época ali, né? Até então eu gostava muito do Mega Drive e do Super Nintendo. É que na verdade, assim, chegou um momento ali, e eu tinha um Atari, né? Daí chegou aquele momento, década de 90, daí, tipo, meus sobrinhos, que eu tenho sobrinhos assim da minha idade, assim, eles tinham Turbo Game, Nintendinho, os genéricos todos da Nintendo, os colegas de sala da época, eu jogava muito Turbo Game num colega meu, que tu cita no teu livro, né? O Turbo Game, a tua história. Turbo Game, Tartaruga Ninja, enfim, aqueles jogos todos. Isso. E eu chegava em casa e vi o Atari, não dá mais para jogar esse videogame. Né? Já tinha saturado, sabe? Jogar o Enduro, jogar aqueles jogos ali, apesar de, né, ter me divertido muito mais. Então eu queria um game novo. E daí eu ia jogar muito nas locadoras, né? Mega Drive, Super Nintendo. O cara guardava o dinheiro do recreio, do lanche, para ir à tarde jogar meia horinha, 50 centavos, jogava meia hora. Então, mas naquela época, tipo, os nossos pais, os meus pelo menos, não tinham condições de comprar um Super Nintendo ou um Mega Drive. Até mesmo eles gostariam de dar para eu parar de ficar frequentando lugares assim. Também eu ia nos fliperamas e tal, né? Isso. Só que eu acho que na época, assim, tipo, economicamente falando, eu acho que um Super Nintendo naquela época era um preço de um Play 4 hoje, ou 5 talvez. Nessa média mesmo. Era um valor muito, era considerável. Na época aquela inflação louca, né? Tipo, numa semana o videogame tava um valor, no outro já tava totalmente diferente. Mudava dia a dia os valores, né? Então,
O Natal de 95, vou dar mais uma esticada. Natal de 95, meu falecido pai prometeu um videogame. Eu queria o Mega Drive. Daí, eu acho que ele, de certo, pesquisou e tal. Ele chegou em casa, naquele mês de dezembro, e falou: ó, o Mega Drive ou aquele Super Nintendo não tem como, é um valor. Mas tem outros dois lá que um daqueles dois pode escolher. Ah, paciência, né? Vamos lá. Daí eu lembro que me chamou a atenção a capa, né? A capa do Master System. Aquela capa azul do Super Compact 3, com o Sonic na capa. Eu disse, mas esse jogo tem o Sonic. Então, já me chamou a atenção aquilo ali. O Dynavision já não chamava atenção, porque o Dynavision já sabia que eram os jogos da Nintendo. Né? Então, não me chamou a atenção. Daí eu optei, né, pelo Master System e foi diversão garantida, né, digamos assim. Não tinha o Mega Drive e o Master System, né? Tem Sonic e tá bom. Tinha ali e tava tudo certo. Apesar de eu ver, que diferença é diferente, é um pouco inferior, mas paciência, a hora que der eu vou nas locadoras e em casa eu jogo aquilo ali. E foi assim, eu acabei conhecendo uma locadora aqui da minha cidade, que tinha os jogos de Master para alugar, daí eu locava todo final de semana, toda aquela história é uma coisa interessante que naquele livro ali dos leitores ali, das crônicas, todos falam de locadora, né? Todos falam que locavam na sexta, entregavam na segunda e tal, aquela história toda que a gente já conhece, né? E o cara lá escolhia, locava diversas vezes, às vezes esperava o fulano entregar, ficava lá na porta da locadora esperando o outro locatário lá para te pegar a fita e levar para casa. Então era aquelas assim mesmo. Ficava lá esperando para jogar aquele jogo no final de semana. E era assim, era a vida aí. Até, tipo assim, eu comentei ali com meus pais que eles não gostavam de que eu frequentasse, principalmente o fliperama, né? Era um ambiente pesado, o pessoal fumando, aquela coisa. Isso. Sempre tinha os grandão que queriam te bater, não deixavam tu jogar, às vezes tu botava a fichinha, eles te empurravam, te tiravam. Né? Tu dava assim mesmo. Eu lembro que tinha na minha cidade tinha um mudinho, era o apelido do cara, ele era mudinho mesmo. Aquele bicho incomodava, tanto é que eu fiquei sabendo um tempo atrás, parece que mataram ele. Assim, ele era se envolveu com droga depois, enfim. Cara, mas aquele bicho incomodava, ele batia na gurizada, roubava a ficha do pessoal, ele ficava o dia todo naquele fliperama lá. Sempre tinha alguém assim, né? Pra assustar a turma. Daí tinha muito disso, né? Então, meus pais não gostavam, né, que eu frequentasse assim. Meu pai era evangélico na época também, ele tinha certo receio do videogame e tal, aquela coisa. E ali eu relato no livro, né, quando ele faleceu e tal, no livro ali na minha crônica, que tipo, foi muito... Tipo, ele não jogava videogame. Então, naquela noite que ele faleceu, ele pediu para jogar comigo. Eu estava jogando. Era um dia muito frio, inverno, no mês de junho, aqui em Santa Catarina, é bem frio. E ele, naquele dia, ele pediu para jogar e eu nem sabia mexer no controle. Eu fui ensinando ali, acho que foi alguns minutos, sabe? Foi coisa muito rápida, assim, coisa de 5 minutos, eu acho, no máximo. E aquilo ali... Foi a primeira vez que ele pediu para jogar? Foi a primeira vez. Primeira vez. No Atari ele jogou algumas vezes, eu recordo vagamente que ele jogava, assim, né? Mas ele gostava mais de assistir nós jogando. E aquele ele pediu para jogar. Foi muito... aquela coisa, aqueles minutos que se tornaram mágicos que eu não esqueço jamais, sabe? Parece que era, para esse momento é único de vocês dois, né? Pela paixão do videogame que eu tinha. E ele assim, não, vou ver qual é que é ali. Não sei o que passou na cabeça dele naquela época. Daí naquela noite ele acabou falecendo daí. Então aquilo ali... E assim, o Master System foi o último presente que eu ganhei dele. Então, tem muita história envolvida por causa do quê? Por causa de um videogame, de um console. Então, muitas marcas ali, né? Muitas histórias, muito envolvimento de nós dois por causa de um videogame. E isso marcou bastante essa minha história. No dia que eu estava escrevendo... Normalmente, as histórias com os games da infância já são marcantes, né? E ainda mais quando envolve os pais... E no caso, o seu pai faleceu no dia que jogou. Né? Eu lembro que você comentou comigo, isso foi muito especial, né? Assim, a lembrança ficou tipo guardada no aparelho, né? Foi. Um momento especial que você teve ali com seu pai. E o jogo foi o Sonic, foi esse aqui, porque era o único que eu tinha, né? Era o da memória, né? Não tinha nenhum cartucho? Eu não tive, eu fui ter cartucho depois de alguns anos, eu consegui comprar alguns cartuchos, mas daí eu acabei vendendo.
Porque depois que daí ele faleceu, eu até continuei jogando, assim, gostava. Ainda frequentava fliperama. Só que daí eu acabei me envolvendo com a música. Né? Já virei adolescente, resolvi ser músico naquela época e tal. Comecei a tocar contrabaixo, estudar música. O videogame ficou meio de lado, mas eu lembro muito ali no 2000, 2001, né? Foi entre 99 e 2001, eu tive um amigo meu que a mãe dele montou uma locadora para ele. Ela comprou 3 PlayStation 1 e montou. E eu joguei muito PlayStation 1, mas eu não cheguei a ter o game, né? O console. Eu jogava lá com ele e a gente jogava junto e tal. Mas eu joguei muito PlayStation 1. Daí depois eu fui abandonando, em virtude da música, e até que eu encaixotei o Master System. Assim, ficou encaixotado mesmo, guardado na casa da minha mãe. E em 2013, assim, por causa de uma parte do Facebook de Master System, eu acabei me interessando, não, vou comprar umas fitinhas para jogar de novo. Desenterrei ele, assim, né? E daí Você não se desfez do videogame, né? Você só guardou, mas nunca se desfez dele. Não, nunca, jamais. Aquilo vai ficar. Daí foi assim, comecei a desenvolver essa paixão de novo, sabe? Daí até hoje, assim, né? Comprei vários cartuchos, teve muitos jogos de Master System que eu não conhecia, e acabei comprando. Na época eu jogava muito na televisão preto e branco, daí acabei conhecendo as cores dos games depois de adulto, né? Porque daí comecei a comprar esses cartuchos e jogar de novo. Legal. O Ludocracia BR comentou aí que história emocionante. E vários amigos deram um feedback da sua história, né? Tanto para mim quanto para você. Sim. Você compartilhou comigo alguns desses comentários e outros que eu recebi eu compartilhei com você. Sim. Como tem sido? O que você acha dessa sensação de compartilhar a sua história? Pessoas desconhecidas, de perto, de longe, entrar em contato e falar que gostaram, se emocionaram. Como é que tem sido isso? Até hoje, né? Tem gente que fala da sua história. É uma das mais marcantes do livro. Na semana passada teve um tal do Humberto, eu esqueci o sobrenome dele agora. Humberto Fragão. Me adicionou. Humberto Fragão. Daí eu aceitei, daí ele mandou um recado. Que legal, né? O livro ainda está tendo um feedback, né? Foi lançado no passado e ainda está tendo aquele feedback. É uma sensação, eu me sinto feliz quando eu vejo alguém ali. O Eduardo Loss também, de Santa Catarina, ele deu um feedback e ele me colocou na época num grupo de WhatsApp, ano passado, daqui só de catarinense, e alguns no grupo também falaram daí. Eu lembro que alguns comentaram e eu fiquei... É inesperado, uma coisa inesperada. Que legal, os caras se identificaram com a minha história, né? Interessante, né? Que alcançou alguém, que às vezes também alguém se identificou lendo, né? Também com aquilo ali. E é emocionante, né? É interessante. Muito bom. E assim, essa questão de jogar com aquelas histórias que eles viveram, aqui no Sul a gente viveu, eu acho que no Brasil inteiro todos viveram histórias parecidas. Só que daí cada um tem a sua particularidade, né? No meu caso foi mais relacionado com meu pai, assim, né? Uma coisa bem direcionada com ele, assim, né? O que marcou mais. Essa questão de jogar com os pais é sempre muito marcante, né? Eu relato um pouco da minha experiência, né, com a minha mãe ou com meu pai. Meu pai também não jogava muito, foram poucas vezes, mas a gente lembra bem, parece que aqueles momentos se tornam especiais. Na nossa época, no começo, os pais eram muito conservadores, eles tinham medo dos videogames, né, das locadoras, ainda tinha muito receio, até achando... Alguém perguntou antes aí, Mario ou Sonic? Eu gosto dos dois, né? Eu não tenho preconceito ou guerra de console, eu jogo Mario, eu jogo Sonic. Mas eu lembro que até esses jogos mais infantis, alguns pais tinham dificuldades, porque era aquela novidade, videogame, né? Pode ser coisa errada, vai fazer mal para a criança. Então, quando a gente jogava com eles, parece que era mais especial. Né? É especial, é. Então, essas memórias ficam gravadas na mente, no coração, é inesquecível, né? E eu vejo que é especial porque, assim, o filho da minha namorada, que está sempre aqui, ele gosta muito do Mario Kart, o Mario Kart do 64. E daí aqui eu tenho o Raspberry, que tem 7.000 jogos. E ele é apaixonado pelo jogo, e ele, assim, ele é insistente para eu jogar com ele, assim, ele quer que eu jogue com ele. Então, aquilo ali seja marcante para ele também, quando tem alguém jogando, brincando com ele. E o Street Fighter também, ele gosta muito, então
tipo, se eu não tô jogando com ele, ele fica incomodando o dia todo até eu vir aqui jogar. Pelo menos jogar uma partida. E quer jogar, né? E ele quer ganhar, né? Engraçado que ele quer. Sim. Os meus filhos eles estão jogando aqui, eles que estão jogando o Alex Kidd aqui. A Nelise e o Luiz. E daí toda hora eles vêm aqui, vêm me cutucar, às vezes quer que eu mexa. Isso, o Alex Kidd no fundo aqui e o Sonic embaixo no Abinael, né? Mas os meus filhos gostam também de jogar comigo. A gente joga Mario Kart em família. Normalmente o Mario Kart do Wii, até minha esposa joga também. Mas aí com as crianças a gente joga tudo que é jogo aqui, mas o meu filho também gosta muito de Street Fighter. Ele quer jogar Street Fighter e também quer ganhar. Se perder, já começa a ficar bravo, né? Aqui a Nelise, que se machucou esses dias. E agora tá tudo certo. Mas ela já tá bem, né? Ela falou que ela é boa no Street Fighter. Ela jogou uma vez, a primeira vez, e ganhou do irmão, né? Mas sempre os momentos se tornam especiais, bem marcantes, bem agradáveis, né? E eu sei que vai ficar na memória deles, como ficou na nossa. Você quer falar? Fala aqui. E agora a Ney já tá perdendo. Tá perdendo? Ela tá perdendo? Então tá bom. Luiz, ali eu Ô, Abinael. Tem uma parte da história ali do teu livro. Teve uma perda também de um amigo. Tem um capítulo Sim, que relata alguma coisa assim também de perda, né? Isso mesmo. É o meu amigo Juliano, que jogava Atari. Ele tinha um Atari. Na época que eu tinha um Turbo Game. E a minha mãe teve câncer, né? E ela quase faleceu. Então, no processo de tratamento, conheceu a família desse garotinho. Sim. E aí ela começou a visitar a família e a gente foi lá. A minha esposa entrou, ela tá dando risada do Luigi aí. E aí a gente foi lá na casa dele, eu fiz amizade, meu irmão e eu, e nós jogávamos com ele o Atari. E ele tinha uma parte do corpo já paralisada, ele jogava só com uma mão. Sim. E eu fico pensando no controle, né? Eu tenho um Dactar aqui. Com as duas mãos já é complicado, e ele jogava com uma só, né? E às vezes ele usava o outro dedo para apertar aqui. E ganhava da gente, toda vez. Ele era muito bom. E fez todo o tratamento, ele tinha tumor na cabeça, era bem delicado. E depois de algum tempo, alguns anos, ele veio a falecer, infelizmente. Mas a gente estava próximo, e minha mãe estava com ele no dia, né? Fizemos uma amizade bem grande com a família. Mas foi uma perda também bem marcante. E os videogames estavam no meio ali, por causa da gente jogar Atari com ele, né? E ele ser tão bom jogador e um menino tão querido, um grande amigo. E com certeza então, foi algo mais paliativo para ele, né? Durante aquele processo. Eu acho que o videogame, acredito eu, que trouxe, né? Acredito que aliviava a dor dele, talvez, aquele momento ali. Com certeza. Quando a gente chegava lá, a gente via a alegria dele em jogar. E às vezes ele estava com dor, sabe? A gente percebia que ele estava suando, sim, ele estava com dor, mas ele queria estar com a gente, ele fazia questão de ligar o videogame, de jogar. E aquilo era bom para ele, era algo especial, sim. Então, só as lembranças já trazem essa marca para a gente. Então, quando alguém partiu, alguém que a gente perdeu, que a gente amava, parece que ainda traz uma ligação mais forte ainda, como foi o seu caso. Eu acho que essas duas histórias, a do meu amigo Juliano aqui no primeiro e a sua aqui no segundo, são as duas que eu recebo mais feedback, sabe? Quase todos os leitores, eles comentam uma coisa ou outra dessas duas histórias, porque de fato são emocionantes, né? Mas diz uma coisa aí, Abinael, o que você achou dos livros como um todo? Tanto do primeiro quanto do segundo, que tem a sua história. Diz pro pessoal aí, o que você achou? Só vou fazer um parênteses ali, que tem um amigo meu ali na live, o Roberto. Esse Roberto é o cara que tinha a locadora com os 3 PlayStation. Sim, legal. Tem uma história parecida comigo com o Master System. Os pais deles também acabaram comprando o Master System dele. E nós estudávamos junto, né? Então, na época o Master System só vinha um controle. Então, ou eu ia na casa dele, ou ele ia lá em casa, nós ficávamos jogando com os... Né? E a gente jogou muito Super Monaco GP, que eu ganhava dele, ele tá dizendo que ganhava de mim, mas é mentira. E esse aqui, ó, o Copa do World Mundo Cup 94, a gente jogava muito esses dois jogos juntos. E ele tá aí assistindo a live. Abraço, Roberto. Sobre os livros ali, como eu te falei, né? Desde o primeiro capítulo, quando eu comecei a ler o primeiro ali, já comecei a me identificar.
com a história, daí rolou aquele feedback entre nós dois. E depois eu acabei lendo as histórias ali. Eu vi que tem o Flávio também, né? Flávio Assis. Tá? Isso. Tem um pessoal, assim, renomado no Brasil ali, colecionadores, né? E, o que me chamou a atenção, assim, resumidamente, é o lance da locadora. Aquela história da locadora de tu na sexta de noite ou no sábado de manhã, alocar 2 ou 3 fitas, passar o final de semana todo junto e entregar na segunda. Né? Devido, pelo menos na minha cidade era pequena, as lojas não tinham cartuchos para vender, era só Mega Drive e Super Nintendo, né, que rolava aqui. E engraçado que todo mundo tem essa história de locadora, é muito similar as histórias, assim. É como eu te falo, algo que a nova geração não vive mais, né? Muito parecido. Exatamente. A nova geração não vai ter essa experiência, alguns nem sabem o que é locadora, né? Daí tu chegava em casa, a fita não pegava, tu ficava soprando igual um louco aquela fita assim, para ver se funcionava. Às vezes nem era fita, era outro detalhe ali da ligação. E depois no dia de entregar aquela tristeza, né? Às vezes não conseguiu terminar o jogo, queria jogar mais. Era legal. No Phantasy Star, teve uma época que eu joguei assim, acho que 2 meses seguido. E eu não conseguia vencer aquele jogo. Tanto é que... Exato, esse aí. E eu desisti de jogar esse aí. Eu desisti porque daí tinha que deixar o videogame ligado e o Master System esquenta muito a fonte. Então, tinha que deixar ligado. Só desligava a TV para tentar continuar e ligava na sexta-noite e só ia desligar na segunda de manhã e não conseguia fechar o jogo. É um jogo... Verdade. Ludocracia está falando aí que os jogos, tanto digitais quanto analógicos, têm um grande potencial para contribuir com a vida das pessoas. Exato. É verdade. Houve muito preconceito com jogos, tanto de tabuleiros quanto eletrônicos, né? Mas hoje isso tem mudado um pouco, e eu até tento escrever um pouco disso no livro, do valor que isso tem em tantas áreas da vida, né? Como forma de arte, lazer, amizade, tecnologia, criatividade, línguas. Muitas coisas que envolvem, né? E contribui demais em várias áreas. E eu creio que os meus livros têm transmitido isso, né, para os leitores. E os amigos que têm contribuído com as crônicas têm vivido isso também. Isso é muito legal. Né? Então, seu console favorito é o Master System, né? É o seu preferido. System, é o Master. E tem bastante jogo dele aí? Porque teve todo esse contato, né? Que era diário o contato com o videogame. Então, foi o que mais participou da minha vida, né? E esse jogo aqui foi o que eu mais joguei. Eu acho que o Hindu, o Sonic aqui, os jogos assim que eu conheço, né, do começo ao fim, então, são os mais marcantes. Só que se eu for jogar hoje em dia, já não tem mais aquela sensação que eu tinha naquela época. Mas quando eu olho eles, me leva lá naquele tempo, né? É mais como uma máquina do tempo do que como um lazer agora, né? Não é tanto lazer. Até hoje em dia, a vida é corrida, né? Não tem nem tempo para ligar a TV Verdade. E ficar jogando. Porque eu lembro que ficava horas, né? Então, hoje em dia, eu vou ficar horas também jogando. Então, tem outras prioridades hoje em dia. Só que eu carrego comigo essas histórias e vem, né? E eu não me desliguei do videogame. E engraçado que, por tu ser pastor e tu ter esse contato com o videogame, que me chamou a atenção. Porque eu frequentei a igreja evangélica no período e tinha uma... Assim, eu vou te ser bem sério, eu já vi fiéis quebrando o PlayStation e queimando, entendeu? Então tinha um preconceito bem grande. Eu não sei como é que está hoje em dia. Mas isso, eu não estou falando de muitos anos atrás, tá? Isso eu estou falando de 2010, 2009, 2011. Esse período aí. Então não é muito tempo atrás. É algo meio que recente. Então, ainda acontece, né? Infelizmente ainda acontece. Era mais no passado, né? Por ainda ser... Tudo que é novo, a gente tem mais dificuldade em aceitar, em entender. E sempre houve essa dificuldade na igreja evangélica, né? Tem melhorado, tem mudado. As pessoas estão mais maduras, avaliam melhor as coisas. Saber discernir, né? Então, eu como pastor, eu sei, tem coisas ruins no mundo dos videogames, como tem em qualquer outra área da vida, né? É cinema, é música, tudo a gente tem que saber
peneirar, selecionar, tomar cuidado. Tem jogos para idades, né? Jogo para criança, jogo para adulto. Mas, infelizmente, às vezes havia e ainda há, às vezes, esse exagero. E, às vezes, acaba traumatizando e atrapalhando a vida de algumas pessoas, ao invés de ajudar. Em vez de ter um equilíbrio, apenas a pessoa tomar decisões corretas na vida, né? Eu não gosto, eu não quero isso para mim, mas sem querer forçar ou exagerar. Então, é um pouco da mensagem também que eu tento passar isso para os leitores e quebrar um pouco dessa barreira e dessa ideia que, às vezes, as pessoas acham que todo evangélico odeia videogame, né, a tecnologia, não entende das coisas, mas também falando de Cristo, falando de Deus. Eu até lembro que você comentou isso comigo, né? Chamou a atenção a questão de falar do jogo da vida, né? Dessa questão de pensar em Deus e tal. Não é? Exatamente. Estava vendo a mensagem lá. Mas, Abinael, me diz aí, você ainda tem vários jogos de Master System? Você tem uma coleçãozinha aí? Como eu fico no Sonic. Eu não me considero um colecionador, mas eu acabei adquirindo as fitas que eu locava, as que eu mais gostava, ao menos, né? E acabei adquirindo algumas. Eu devo ter, em média, umas 30 fitas. Eu tenho algumas aqui, até posso estar mostrando. Não peguei todas. Tá, mostra aí pra gente, por favor. O World Cup, esse aqui foi marcante, porque eu jogava muito com um amigo meu, né? A gente locava bastante. Era divertido, né? Esse aqui eu comprei lacrado. E eu nunca joguei ele, mas como eu gosto muito dos Simpsons, eu vou comprar esse jogo. E, sinceramente, eu não gostei. É um gráfico muito... O jogo não é tão legal, né? Mas só ele tá zerado. É lacrado, tá? Tá deslacrado agora, né? Mas eu comprei lacrado. Sim. Esse aqui, ó, eu comprei lacrado também. E eu jogava muito esse jogo. Eu locava ele e jogava muito. Inclusive, no canal do Flávio Assis, eu filmei eu deslacrando esse jogo. Tá lá no canal dele, o deslacre. Olha que legal. Ele editou lá. Esse aqui, Paperboy. Paperboy, esse é clássico. E esse aqui tá na capa de papelão, tá bem conservado. Muito legal. E deixa eu ver mais alguns aqui. Eu tenho o Alex Kidd também, na caixa de papelão. Só que eu não peguei, acabei esquecendo de pegar. Esse aqui... Tem a caixinha aqui do... Caixinha da Alex Kidd. Esse aqui, eu acho que todos jogaram esse jogo. Quem gosta de Jogo de verão. Jogou. E esse aqui, eu joguei muito com as minhas primas, com meu irmão, com esse amigo meu também. Nós jogávamos muito isso aqui. Esse, o Shopper. Joguei bastante isso aqui também. De helicóptero. Muito legal. Esse aqui, joguei muito, mas muito mesmo. Muito. Isso é clássico, né? Com aquele amigo meu ali que eu citei. Tá novinho, tá na caixa de papelão também. O vôlei. Vôlei. A maioria os clássicos, né? Esse aqui, ó, joguei muito também, o Street of Rage. Street of Rage. Muito bom, né? Tanto Mega quanto Master. E eu gosto muito, eu sou muito fã do Final Fight, do Fliperama. Então, a primeira vez que eu joguei isso aqui, nossa, pra mim eu tava jogando Final Fight, só que um pouquinho diferente. É muito parecido, né? E a versão do Master é muito boa, né? Muito boa mesmo. A versão do Master, né? Não deixa a desejar. E aqui o Sonic Chaos, joguei muito esse jogo também. É um jogo fácil, é simples, mas os gráficos é um pouquinho melhor que esse aqui, né? O que vem no Sonic 1. Basicamente é isso. E hoje é um jogo. Esse jogo vale bastante hoje em dia, né? Esse Sonic aí. Na verdade, bem valorizado. Eu evitei de comprar muitos jogos. Comprei mais os que eu gosto em virtude dos valores, né? É um absurdo, né? Tu vai comprar um Alex Kidd ali na caixinha de papelão, às vezes até tá bem surrado, mas os caras pedem uma fortuna, não tem condições. Aí tu acaba não comprando por isso, né? E tenho mais aqui, eu tenho uns jornais, na época a Tectoy tinha eles faziam um trabalho bem interessante na época. Eles mandavam um bimestral jornalzinho. Tu comprava... Sim, eu lembro disso. Te cadastrava e eu tenho alguns aqui. Eu tenho umas 6 edições, eu acho, do jornal. Olha, que legal. Daí aqui isso é bem nostálgico mesmo. Vinha os lançamentos.
tudo para Mega Drive, Sim. Sega Saturno. E Tua história. aí vai. Tem o cartão também, tinha o cartão. Ali o pessoal tá falando que Olha só. eu tenho o cartão. Relíquia mesmo, hein? Oi? Relíquia esses jornaizinhos aí. Isso aqui é relíquia. Eu não sei se deve, alguns colecionadores devem ter, eu acho. Eu guardei porque na época eu recebia, né? E tinha o Hotline também, né? Tu ligava gratuitamente e pedia. E eu lembro que eu pedia muito os Fatality do Mortal Kombat 1, tá aqui, ó. Eu joguei muito esse jogo sozinho também. A versão do Master. E eu tenho até hoje as anotações guardadas também. Dos Fatality. Esse jogo aqui, ele é censurado, né? Ele não tem sangue, mas tem um esquema no início do jogo que tu tem ali um esquema que tu faz para a luta ser com sangue. Daí, isso aí também eu peguei, tudo anotado. A SEGA fez isso, né? No Master e no Mega, e na Nintendo não tinha, né? Na Nintendo, eu não sei, era com sangue a luta? É, não tinha. Eles fizeram só na SEGA isso. E vendo as caixinhas dos jogos, né? Lembrando quando a gente fez essa capa aqui, as capas do Master System basicamente seguiam esse padrão, né? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil da Tectoy. E o amigo Beto César que fez pra gente. Então a ideia foi homenagear os jogos. Pegamos elementos de Alex Kidd, Phantasy Star. E a ideia geral do Master System, que eu acho que aqui no Brasil é um dos videogames mais queridos, né? Foi muito marcante no início dos anos 90, né? Isso. Eu tenho uma frase aqui de um cronista ali, deixa eu pegar o... tá aqui, ó, o Alex Kidd, ó. Tá atrás aqui. Tá legal. Papelão. Caixinha de madeira também, de papelão. É que eu grifei ali uma fala de um dia que eu tava lendo. A frase do cara marcou, eu não lembro nem o nome dele. Deixa eu ver aqui. Agora pra eu achar. É Fernandes Diego o nome do cronista. Sim. Ali, bem no início. Ele escreveu no... Nesse aqui, né? Isso. Ele gosta muito de Master System também, tem uma crônica dele, bem legal. Eu não sei se ele está assistindo. Eu não sei se ele está aí assistindo, mas tem uma frase ali que eu cheguei a grifar, para não mentir. Daí ele botou assim, ó: sempre enxerguei os videogames como uma espécie de janela para um mundo de sonhos e imaginação. E aquilo aí, essa frase aí foi bem marcante, a hora que eu li, acabei grifando. Que realmente, né, dá esse universo, né, de pensar e de imaginar e de criar, e gera tudo isso, né, a imaginação. Tu entra dentro do jogo. Ali tem umas frases que ele fala que ele olhava muitos gráficos mais, tipo, eu acho, o horizonte do gráfico, e ele queria estar lá. Aquilo ali, nossa, que ficava imaginando, né, o que as pessoas estavam fazendo. É isso mesmo, muito legal. Fala, o que as pessoas estão fazendo lá? O boneco tá ali, tá passando as fases, mas tem gente lá atrás. O que tá rolando lá, né? É igual os videogames traziam essa imaginação, né? É igual o jogo GTA, né? Eu tive o GTA V do Play 3 e eu pegava e ia eu não queria ficar jogando ali no meio da cidade. Eu queria ver o que tinha para fora, assim, nas periferias do jogo, né? E eu acho que... O que a gente queria fazer no passado e não conseguia, né? Só ficava imaginando. Agora, os jogos de hoje já dá para fazer isso, mundo aberto, né? Mas antes a gente usava mais a imaginação. Ficava vendo os gráficos e imaginando o que estava acontecendo. Ficava limitado ali a um espaço. Mas acho que despertava muito essa imaginação mesmo. Era simples e era como se a gente estivesse vivendo um desenho animado, né? Algo assim. É verdade. Eu acho que as histórias de quase todos os amigos têm algo disso, né? Dessa época de inocência, de imaginação, de sonhos. E eu lembro quando eu vi o Alex Kidd a primeira vez, era como se eu estivesse vivendo um desenho animado. Gostava de assistir os desenhos, parece que agora eu podia controlar o personagem.
Então, essa história do Fernandes Diego é bem legal nesse sentido mesmo. A forma como ele escreve, né, e apresenta esse mundo dos sonhos, esse mundo da imaginação. E o teu contato com o Master System foi o que teve o Alex Kidd na memória, então? Oi? O teu contato com o Master System foi o Master System 2 com o Alex Kidd na memória? Isso, tinha Alex Kidd e tinha um outro jogo na memória, tinha 2 jogos, se eu não me engano. Mas o rapaz tinha vários cartuchos já na época e eu fiquei encantado. Eu pensava que era uma geração superior ao Turbo Game, né? Uhum. Porque eu tinha o Turbo Game, mas quando eu vi o Master System eu achei muito melhor o Double Dragon. Sim. E o Alex Kidd, eu pensei, isso aqui é melhor que o Turbo Game, né? E eu fiquei encantado com aquilo lá. Ô Luiz, ali aquela parte que eu comentei que o pessoal tem muito em comum, as locadoras, né? No teu livro tu cita que tu teve uma locadora. Tive uma locadora em casa, né? Como é que era a logística? Como é que funcionou? Como que surgiu? Então, era bem simples, né? Mas tinha vários cartuchos de Super Nintendo e Mega Drive. Um amigo da minha mãe ia para o Paraguai e trazia. E ela ofereceu para eu alugar em casa. Então eu deixava tudo na caixinha de sapato. Os amigos chegavam, chamavam, levavam lá dentro. E eles olhavam as fitas. Algumas caixas com vários jogos de Super Nintendo e alguns de Mega Drive. Tinha jogo original, jogo pirata, todo tipo de jogo lá, né? E a turma escolhia. E aí jogava lá em casa também. E nessa chegaram a roubar 2 cartuchos, né? Alugaram e não devolveram mais. Mas a maioria entregava, era tudo certinho. Alguns eu tinha que ir buscar na casa, era um bairro pequeno. E o cara não entregava nunca, eu tinha que ir lá buscar o cartucho na casa do cara. Uhum. Mas foi uma experiência legal porque eu joguei bastante também, né? Tinha os jogos em casa, aproveitava para jogar e conhecer todos os jogos que eu só via pela revista. Mas foi uma experiência bem interessante. Ou simplesmente tu tinha as fitas, o pessoal ia lá, alugava por um certo valor? Principalmente por alugar. Eles pegavam a fita e levavam para casa deles. Mas tinha o videogame lá em casa também, quando eles queriam jogar, a gente colocava para jogar também. Mas o principal era para alugar. Era no teu quarto mesmo isso que acontecia? Na sala. Na sala da casa. Uhum. Não era tipo uma loja específica, né? Não teve nada disso não. Era tudo dentro de casa. Chamava, entrava. Sim. Ele estava lá assistindo, jogando, ou fazendo outra coisa. E aí ia dar atenção para o cliente, né? Sim. Foi uma experiência bem legal. Foi meu primeiro empreendimento na vida, né? Primeira coisa que eu fiz assim para ganhar algum dinheiro. Sim. Então foi algo bem marcante. Abinael, fala um pouquinho da sua relação aí. Qual é o nome do seu pai, na verdade? Diz aí o nome dele, por favor. É Abraão. Abraão, né? Abraão. Com uma legal. Só, com uma. Então eu ia pedir. Tá certo. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem aí para os nossos amigos, deixar uma palavra aí para os participantes. Deixa uma mensagem aí para a gente, por favor. Eu acho, não sei, hoje em dia a gente já está numa época diferente, a maioria tem filho. Eu não tenho, no caso, né? Mas quem tem, e se seu filho tem algum contato com videogame ou gosta, eu acho que isso é uma das formas de aproximar pai e filho, sabe? Acredito eu que aproxima e não só a família, mas amigos. Tu te relaciona com diversas pessoas, tu acaba fazendo amizades diferentes. E hoje, através da internet, a gente acabou já tendo essa amizade, né? Compartilha no Brasil todas as histórias. Então, a mensagem é que, né, tipo, eu acho que esse preconceito de videogame, eu acho que deve acabar. Eu acho que tem que ter preconceito com alguns jogos em específico, talvez. E eu acho que se aproximar, talvez, do seu filho através do videogame, que tivesse oportunidade. Que é aproveitar, né? Ter aquela coisa em comum e aproveitar o tempo com os filhos, né? Isso. Talvez até com outras brincadeiras, outras atividades, mas tentar ter mais momentos juntos, né? Para deixar essas memórias para o futuro. Adultos foram mágicos para mim, né? Então, em vez de ter minutos, pode ter horas, né? De uma pessoa que tu ama do teu lado, compartilhando aqueles momentos, aquela diversão, enfim.
E primos, né? E algo que eu tenho Joguei muito pensado... com minhas primas jogavam muito, então ali, tipo, já não era nem primo, parecia tudo irmão, tudo da família, assim, só faltava morar junto. Sim. E a amizade. E algo que eu tenho pensado relacionado a isso, nesses dias que a gente está vivendo da pandemia, né, infelizmente, muitas perdas, muitas mortes, conhecidos, amigos, a gente todo dia recebe notícia, né? E a gente sabe que a qualquer momento a gente pode partir, né? Pode ser o dia da nossa morte ou dos nossos pais. É uma realidade, parece que agora está mais próxima do que esteve no passado, né? Então a gente aproveitar mesmo cada momento com a família, né? Desfrutar desses momentos agradáveis. A gente nunca sabe o que pode acontecer tão rápido, né? Como foi o seu caso, você nem imaginava, estava jogando ali com seu pai. Então a gente aproveitar o tempo com a nossa família, a desfrutar, né, e guardar mesmo isso no coração. Porque um dia tudo vai acabar, mas pelo menos, enquanto a gente estiver aqui, podemos deixar essas memórias, né, para a gente e para os nossos filhos. Isso é muito especial, muito valioso mesmo. Isso aí. E eu queria deixar uma mensagem aqui para o pessoal, só o aviso, né? Estamos falando tanto do livro, mas esse livro aqui é o que tem a história do Abinael, muito além dos videogames Crônicas dos Meus Amigos. São 26 histórias, é uma minha e 25 de vários amigos. E o PDF desse livro é gratuito, para quem quiser, pode baixar. Só pedir que a gente passe o link. Se alguém quiser o livro impresso, tem 2 tamanhos. Tem esse normal e eu tenho esse tamanho gigante. Então, esse tamanho grande aqui tem no site da editora Wiclap, só lá. Só eles que imprimem assim. E o tamanho normal eu tenho alguns exemplares comigo, mas tem na Amazon, na Livraria Cultura, em vários sites aí, dá para achar. E eu tenho alguns comigo também. Se você quiser ler em detalhes a história do Abinael, do Fernandes Diego, que ele comentou, de tantos outros amigos, conhecidos e desconhecidos, tem histórias muito legais aqui, envolvendo não só o Master System, o Atari, mas todos os jogos, a família, os amigos, as locadoras, essas lembranças boas. E o primeiro, que foi o livro que o Abinael leu, e nós nos conhecemos através desse livro, eu tenho alguns também, e você acha o tamanho grande na Wiclap, o e-book na Amazon, o livro impresso lá também, né? Quem quiser pode adquirir aí o seu livro. Ainda tem para fazer essa viagem no tempo, essa viagem nostálgica também. Quer falar mais alguma coisa aí, Abinael? Eu acho que era isso aí. Muito agradecido. É isso mesmo, né? Muito honrado de ter participado do teu livro ali. E me sinto feliz por ter esse feedback das pessoas, ouvir falar que também tem o feedback da minha história. Que as pessoas falam com você sobre. E tu também tu lançou um terceiro agora, né? Tem o terceiro, que é a capa amarela homenageando Super Mario, Sim. Super Mario Bros 3. Sim. Um homenageou o Master System, o outro foi para homenagear a Nintendo, né? Uhum. Nintendinho. E agora as revistas, né? Então teve uma repercussão assim, nacional bem interessante, né? A ponto de tu lançar o terceiro, que até então tu ia dar um tempo, assim, né? Tu comentou algo assim que ia dar uma acalmada por enquanto nesses livros, porque tem outro. Fala um pouco também da tua vida de escritor, assim, que tu não só escreve livros voltados para games, né? Eu acho, acredito eu. Não, tem livro de teologia também, livros, comentários bíblicos, né? O meu primeiro livro foi um comentário bíblico e depois outros nessa área. Aí só depois que eu li os livros do Ítalo, que eram crônicas da infância, que eu decidi escrever sobre videogames, né? E aí eu tentei unir as duas coisas, falar de videogame, memórias, e falar da palavra de Deus, falar de Jesus, passar uma mensagem também para os leitores de fé. A criançada passando embaixo da mesa aqui, ó, e fica balançando. Eles querem interagir de alguma maneira, né? Eu agradeço pela live, pelo convite. A live vai acabar também alcançando outras pessoas interessadas pelo livro, talvez. E me sinto honrado de estar participando dessa tua obra. Até então nunca escrevi nada, eu nem sou muito de leitura.
não sou muito de ler, mas eu lembro que na época da faculdade eu escrevia muito artigo, muita coisa, então eu até gosto de escrever. Então foi bem legal. Muito bom. Então, concluindo aqui, quando você entrou em contato comigo, foi um dos principais incentivos, né, para escrever o segundo livro, para juntar as crônicas dos amigos. E agora, quase um ano depois, a gente conseguiu esse bate-papo, eu lembro que você falou. Graças a Deus deu certo, né? Pudemos aqui ter esse tempo gostoso juntos. Então, Abimael, Deus abençoe, né? Obrigado aí pelo carinho, pelo apoio, né? Por divulgar a obra, incentivar e falar dos livros. Eu pude perceber que você gostou bastante. E eu agradeço a participação, né? A história que você enviou. Imagina. E todo o carinho aí com a obra e o nosso projeto. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Valeu. Né? E a gente continua, vamos continuar nos falando e trocando essa ideia sobre o videogame, a família e a nossa infância aí. Tá bom? Beleza? Valeu, Luiz. Deus abençoe. Um abraço. Valeu. Tudo de bom. Obrigado a todos que participaram. Fiquem com Deus. Oi.